Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ela, boquiaberta, pensa: é ele. Ele era apenas um ninguém quando nos conhecemos, mas sua taxa de crescimento é mais rápida do que qualquer artista marcial que eu já vi. Nós dois ascendemos ao mesmo tempo, mas ele causou uma grande confusão em apenas alguns anos. Pude ouvir a voz dele mesmo dentro da masmorra. Esperava que Luo Zheng pudesse restaurar sua majestade à antiga glória. Só então seria salva. Mas os reinos superiores são vastos. Minha chance de ser encontrada é... E o campo de batalha da fantasia é dividido em 50 reinos, com inúmeras cidades em cada um. Isso significa que a chance de encontrar Luo Zheng é praticamente nula, mas aconteceu. É um milagre. O demônio enraivecido exclama: fora do meu caminho, humano. Essas são nossas presas. O prota continua caminhando serenamente em direção a eles. Um demônio exclama: algo está errado com aquele garoto, mate-o. O outro diz: entendido. Ele avança sobre o prota, preparando-se para dar uma porrada nele. Mas o prota olha para o cara e, com um gesto de mão, quebra completamente o porrete dele. A força subsequente atinge o braço do demônio, fazendo-o rachar e depois explodir completamente. Os pontos vão para o prota. A demônia da noite olha boquiaberta para ele e pensa: suas habilidades estão além das minhas expectativas. A outra olha para o prota, pensando: Pai Wei o trouxe? Também não acho que isso o pare porque ele decidiu nos ajudar? Duvido que possamos fazer qualquer coisa se ele decidir tomar o portão do Treant. Os demônios enraivecidos exclamam: matem esse humano primeiro, vamos! Eles partem com tudo para cima do prota. Aqui, ativando sua técnica, fumaça voadora de 8 curvas, ele desvia dos ataques. Aparecendo atrás de um demônio, ele o soca, acabando com ele. O outro demônio surge atacando o prota, mas ele utiliza sua técnica de escape e desvia, aplicando uma joelhada na cabeça do demônio. Outros demônios, completamente enraivecidos, continuam avançando sobre o prota, que os derrota um a um. Após absorver os pontos, ele observa pensativo. Isso é quase 1 milhão de pontos. Ele se aproxima das duas e uma delas exclama, sem retirar a barreira, fazendo com que o prota pense: ela não está removendo a matriz de folhas cadentes. Entendo, eles não agiram antes porque não confiam em mim. Ao se aproximar mais, ela exclama: não se aproxime. Mas Liu Yu, colocando a mão no ombro dela, diz: não se preocupe, ele é um velho amigo meu. Diante do questionamento sobre a amizade, Liu Yu responde: sim, lembra do que eu te disse? A única pessoa no universo que poderia mudar meu destino é ele. Então, ela fica pensativa. Eu ouvi de Liu Yu como ela foi presa e torturada. A única pessoa que pode salvá-la é alguém com um distintivo berrante e limitado, que não poderia ser tocado nem mesmo pelos Bhagavan. Ela pergunta: você é o Luo Zheng? Ao que o prota, cumprimentando, responde: correto. A outra, ao ouvir isso, cobre o rosto espantada e diz: Luo Tianxin, Luo Zheng, foi ele quem causou a morte de Bhagavan Shuiying? O prota diz: desculpe por isso. Eu não sabia que você é amiga de Liu Yu. Obrigado por nos salvar. Ela estende um graveto e, ao tocá-lo, as folhas preenchem o graveto dizendo: vocês dois não querem conversar? Liu Yu está em apuros agora. O prota, confuso, pergunta: apuros? E Liu Yu fica pensativa, com uma expressão de desamparo. Ela diz: está certo. Liu Yu foi aprisionada e recebeu a punição da erosão. Esta punição é provavelmente a segunda punição da Noite Eterna. Mesmo um guerreiro forte e corajoso vai colapsar dentro de 5 anos, após esgotar sua força e vontade. O corpo é limitado enquanto chuvas corrosivas caem sobre seu corpo. Em alguns dias, seus olhos e sua pele estarão podres e a pessoa estará cega. Sua pele estará acerrada e seus olhos e músculos corroídos. Então, tudo será curado com a lei da vida. É um ciclo de sofrimento repetitivo, dia após dia. O prota exclama e, vendo-a cabisbaixa, diz: bem. E ela pensa: estava vivendo assim por 7 anos. Este período de tempo no campo de batalha da fantasia
foi o mais alegre que tive nos últimos anos. Fiz amigos como Lan Han e o Clã dos Demônios da Noite, e quando não tinha nenhum equipamento, Lan Han tomou a iniciativa de me dar seus equipamentos. Aqui, ainda posso mostrar minha força e competir com outras pessoas fortes. Ela morde os lábios pensando, mas em breve vai voltar aqueles dias de desespero. O Prota, apertando o punho, diz: "Yao, aquela desgraçada. É uma pena que não consegui matá-la da última vez." Então, o Prota olha seriamente para ela dizendo: 3 anos, apenas me dê mais tempo. Em 3 anos, eu irei matar Yao e salvar você. Um cara diz: "Esse cara..." Mas exclama ao ver a outra sinalizando para ele não fazer nada. E ela pensa: "Minha mãe é membra do salão de anciões e sabe informações de nível superior que eles não sabem. Yao está se tornando mais e mais irrazoável e muitos estão insatisfeitos, mas é absolutamente difícil tirá-la de seu trono em apenas 3 anos. No entanto, em todo o universo, a única pessoa que é qualificada para dizer isso é a que está na minha frente. Afinal, ele tem um precedente de matar 4 Bhagavans. Além disso, a morte de um Bhagavan que era o mais próximo de Yao causou um enorme alarde no clã dos Demônios da Noite. Só não sei se Liu Yu pode sobreviver." Então, ao ouvir isso, ela diz: "Se for só 3 anos, posso suportar." Ela pensa: "Embora não acredite que ele possa fazer isso, é minha única esperança. Eu vou ir com ele." O Prota, sorrindo, diz: "Bom, vamos avançar." Aparecem umas formigas gigantes. E a Demônia da Noite diz: "Essas são as formigas de fogo de 8º galho. Após a sua morte, elas explodem violentamente. Então cuidado e se espalhem. As suas defesas não são fortes. Tenham cuidado ao matá-las." Então ela começa a atacar. Quando uma iria explodir, ela exclama: "Tome cuidado com essa formiga. Não deixe ela se aproximar." Então a formiga explode, causando uma grande devastação. Ela olha e diz: "Não é difícil de se lidar. Apenas tenham cuidado." O Prota se vira para ela pensando: "Por que está olhando para mim? Poderia ser que eles querem que eu mate essas formigas?" "Sem problema. Eu falei que matariam 2 seus reis. Por isso eles devem estar curiosos e querem saber o tamanho da minha força." O Prota diz: "Deixe-me tentar." Então ele parte com tudo, pisando na cabeça de uma formiga, e na outra, fazendo-as o seguir. Um cara diz: "Já é perigoso atrair uma só formiga, mas ele atraiu todo o grupo." O outro diz: "O que ele está fazendo?" A guria exclama e diz: "Voltem todos, voltem! Ele quer explodir todas de uma vez." Então eles exclamam ao verem o Prota flutuando com uma formiga na mão. Eles exclamam: "O quê? Está tentando se explodir junto?" O Prota então arranca a cabeça da formiga e joga. Ela explode, fazendo todas explodir. A explosão é tão forte que nos obriga a nos abaixar para não sermos lançados ao ar. A garota, protegendo-se, pensa que não devem deixar aquele cara tomar uma atitude, já que suas maneiras são imprevisíveis. Após a explosão e a poeira baixar, todos tossimos e o Prota aparece. Ela o olha, pensando se ele realmente sobreviveu a um impacto tão poderoso. Obviamente, somos todos artistas marciais do Reino do Mar Divino. Como pode haver uma diferença tão grande entre nossas forças? Liu Yu pensa que Luo Zheng é realmente incrível. Em apenas 7 anos, ele cresceu a um ponto que ela não poderia alcançar. O Prota diz que já lidou com aquelas formigas e que não há mais nada com o que se preocupar naquele galho. A garota diz: "Ok, vamos agora. Cada ramo terá um tipo de inimigo estranho. Tenham cuidado." E eles respondem: "Entendido." Então, eles utilizam a matriz com as runas. No 9º galho, lutam contra cigarras com rostos humanos. No 10º, contra abelhas de asas gêmeas. E no 11º, contra besouros de força divina. Após derrotar um besouro, a garota pensa que Luo Zheng é realmente poderoso. O besouro de força divina é tão poderoso que está além do que guerreiros comuns podem resistir. Fiquei surpresa quando ele enfrentou aquelas abelhas aladas gêmeas, que são altamente venenosas neste mundo. Se Liu Yu e Lan Han fossem pegas, morreriam sem dúvida.
mas ele se apressou e as matou sem se preocupar com o veneno. No alto do galho, eles avistam algumas frutas. Observando-as, alguém diz que este é o 12º galho. Há 40 frutas neste galho, e cada uma contém muitos pontos de sonho. O prota pergunta quantos pontos valem. Ela responde que cada fruta vale 100.000 pontos. O prota pensa que é muito. Não é de se admirar que Liu Yu e os outros tenham entrado no portão da árvore morta 3 vezes. Se eu escalar sozinho e obtiver essas frutas, poderia acumular 4 milhões de pontos sozinho. Não conseguiria obter 12 milhões de pontos escalando 3 vezes? Antes, ele achava que o atalho era matar para obter os pontos. O prota coloca a mão no queixo, mergulhado em pensamentos. Achava que pegar os pontos de fantasia dos outros fosse um atalho. Bastaria continuar lutando, mas parece que há mais no campo de batalha do que esperava. A garota pega uma fruta dizendo: "Todos os presentes receberão uma dessas frutas. Venham pegar." Um dos companheiros comenta, entusiasmado: "Isso é ótimo, 100.000 pontos." E a garota solicita: "Dê-me uma também." Após distribuir, ela propõe: "Nós, 9, temos pontos. Há 9 frutas. Vou ficar com 30% e você com 70%, irmão Luozheng. O que acha?" O prota responde: "Satisfeito, ótimo." "Mas e sobre Liu Yu? Ela não precisa?" Ela declina: "Não preciso." Surpreso, o prota questiona: "Por quê?" Ela explica: "Liu Yu definitivamente aparecerá no ranking se ganhar muitos pontos. Alguém certamente notará. É melhor que ela seja esquecida por agora." O prota compreende, pensando nas implicações. Afinal, Liu Yu ainda está na prisão. Se a Yao ver suas conquistas, as consequências serão desastrosas. Esmagando uma fruta, o prota faz os pontos aparecerem. Após esmagar 21 frutas, obtive 2,1 milhões de pontos. São muitos pontos, o segundo maior que já consegui, só perdendo para os pontos ganhos ao matar Ji Luoshui da última vez. Ao verificar seu status, ele murmura: "Vamos ver qual é meu ranking agora." Refletindo, percebe que não mudou muito. Apesar de estar no 277º lugar neste mundo, minha classificação geral caiu para 15.000 no total. Há muitos concorrentes no campo de batalha, e todos têm suas oportunidades de sorte. Como posso acumular pontos mais rapidamente? Olhando ao redor, ele nota, acima da árvore, há uma placa de pedra que leva ao 13º galho. Por que não avançamos? A garota adverte: "Esse é o topo dessa árvore, e está além da nossa capacidade. Mas, se o irmão Luo quiser tentar, as recompensas devem ser incríveis." Determinado, o prota afirma: "Quero tentar." Ela relata sua experiência anterior. "Subimos ao 13º ramo uma vez. É o lugar de herança dos antigos xamãs. Você será atacado por feitiços estranhos lá. Recuamos depois de perder várias pessoas. Pense bem." Desafiador, o prota responde: "Não importa. Posso me retirar se algo der errado." Ela concorda: "Então você pode dar uma olhada. Estaremos esperando por você aqui." O prota avança e entra no altar. À medida que a energia surge, ele começa a subir. Após um momento, ele para, confuso com a sensação estranha que lhe é, de alguma forma, familiar. "Onde senti isso antes?" O prota coloca a mão na cabeça, pensativo. "Onde já senti uma sensação semelhante antes? Não consigo me lembrar." Ele decide olhar em volta em busca de pistas. Começa a andar, observando ao redor, inclusive os seus próprios pés. Esses crânios devem ser de gigantes, pensa ele. Os antigos xamãs parecem ter usado-os como moradia. Ele não teve muita interação com os gigantes. Tudo o que sabe é que são ainda mais altos que os demônios, mais lentos, tanto fisicamente quanto mentalmente. Sua única vantagem é a força bruta, que para ele não significa nada diante dos gêneros superiores. Os gigantes são vistos como uma raça inferior, aqui usados como sacrifício pelos xamãs. Um barulho o interrompe, e o prota pensa: "Está muito quieto. Estou ouvindo meu próprio batimento cardíaco. Agora está enfraquecendo de novo. Bem, vamos seguir em frente." Mais à frente, colocando a mão no peito, ele reflete: "Entendo.
Não estou ouvindo meu próprio coração porque está quieto ao meu redor. Devo estar sob o efeito de algum feitiço estranho. Felizmente, meus órgãos foram reforçados após o cultivo. Mal sou afetado por essa força estranha que tenta esmagar meu coração. Uma pessoa normal já estaria gravemente ferida. Ele continua em frente e, ao observar outra casa de crânio, pensa: parece ser o caminho errado. Estamos andando em círculos? Existe alguma ilusão aqui? Então, olha para cima. Utilizando seu olho poderoso, observa vários olhos e exclama: esses olhos são muito estranhos. Olhos gigantes há um total de 13. Devem representar algum tipo de símbolo da antiga raça das bruxas, talvez até a supremacia de sua família. Como havia adivinhado antes, esse imenso campo de batalha fantástico deve ter sido construído segundo a vontade do Dao Celestial, e dentro dele deve estar escondida a memória desse mesmo Dao. Então, nesta era, as civilizações que nasceram, as que foram destruídas e as que permaneceram até os dias atuais, são todas representadas no campo de batalha da fantasia, em turnos. Assim como o templo que entrei anteriormente, que veio de uma miríade do domínio santo de Buda, recebi um token de ordem de teletransporte, o que agora me permite mover-me livremente de um lugar para o outro. Qual será a recompensa que me espera no topo desta árvore? Penso. Vamos parar de brincar neste labirinto e ver se consigo encontrar um atalho pelo alto. Ele então voa um pouco e avista uma luz à frente. Isso! Posso usar essa luz roxa para me orientar. O prota então acelera, questionando-se: por quê? Mesmo indo por tanto tempo, a distância entre mim e a luz não diminui. Ele observa abaixo as casas feitas de crânios e lamenta: ah, sério? Estou de volta ao ponto de partida? Não me diga que este labirinto foi criado com base na lei do espaço e é por isso que ainda sou afetado? Indiferente a estar no ar ou não, ele decide. Então, deixe-me tentar caminhar pelo espaço. Começa a caminhar pelo espaço e nota: está funcionando. Estou me aproximando da luz roxa. Contudo, ao tocar na luz, o prota cai, voltando ao ponto de onde começou. Observando o crânio, ele reflete: mas, enquanto viajava pelo espaço, notei que meu batimento cardíaco ficava mais fraco quanto mais me afastava deste crânio e mais forte quando me aproximava dele. Talvez eles sejam a chave para resolver este mistério. O prota então toca o crânio, causando uma rachadura, e em um ato decisivo, destrói o crânio por completo. De dentro dele, surge um ser que ataca o prota. Ele encara o ataque pensando: uma criatura das sombras. Então é daí que vem o sentimento familiar. O prota relembra, agora que ao retornar dos 4 países divinos no domínio médio, o clã celestial me levou de volta através do vazio. Naquele momento, fomos perseguidos por uma criatura das sombras. Não é à toa que parecia tão familiar. O chefe mor do clã celestial disse certa vez que as criaturas das sombras vêm de uma raça abandonada por Deus. Será que essa antiga raça dos xamãs é o mesmo clã das sombras amaldiçoado por Deus? Agora mesmo, expulsei essa criatura das sombras do crânio, e as batidas fortes do coração desapareceram completamente. Parece que esse cara foi a causa. Eu preciso destruir todos eles. Com isso, o prota parte em ação, começando a destruir. Então ele exclama: existem mais criaturas sombrias escondidas nesses crânios gigantes. Deixa eu pegar um e ver o que realmente é. Ao tentar agarrar, só consegue pegar o pano e pensa: essa coisa parece ser muito venenosa, mas não tem efeito sobre mim. Deixe-me tentar de novo. Então, ao tentar pegar novamente, ele desvia, indo pelas costas, e o prota se vira com tudo, dando um soco no bicho, fazendo-o cair no chão. De repente, uma caveira surge vindo na direção do prota. Ele dá um soco nela, fazendo-a voar, mas ela volta novamente. Esses pequenos crânios são tão incomuns. Eles nem mesmo quebram, pensa o prota. Os crânios continuam cercando o prota e ele elimina mais um ser das sombras. Em seguida, os crânios avançam em sua direção. Segurando um dos crânios na mão, ele comenta: essa coisa é realmente inquebrável. Ele então emprega 10.000 escamas do dragão na tentativa de quebrá-lo.
Sem sucesso, franze o senho e exclama: 20.000 escamas do dragão. E não parando por aí, continua: 30.000 escamas de dragão. Energia Kang, ativar. Após algum tempo, ele desiste, olhando fixamente para o crânio. Os crânios, então, avançam todos em sua direção. Com um golpe giratório, ele lança os crânios para longe e pensa: tenho que destruir todas as criaturas das sombras escondidas naqueles grandes crânios. Parece que realmente não posso fazer nada com esses pequenos crânios. Determinado, o prota avança, destruindo os crânios. Ao avistar uma escada, reflete: estou me aproximando dessa luz roxa. Acho que a única maneira de sair desse labirinto é destruindo todos os crânios. Meia hora depois, ele já havia destruído quase todos. E nas costas do prota acumulam-se crânios. Observando-os, questiona: por que esses crânios ainda estão me seguindo? Eu já eliminei todas aquelas criaturas das sombras. Com uma pancada, ele os lança para trás, mas eles retornam às suas costas. Então, ele se lembra de que o Shuamo Bhagavan também foi atacado por eles depois de eliminar uma criatura das sombras. Se até mesmo um Bhagavan não pode fazer nada contra eles, duvido que eu consiga. Com um olhar desamparado, pensa: só posso dar um passo de cada vez. Talvez esses crânios duros possam me ajudar a resistir a um ataque poderoso de algum tipo. Agora, se eu subir essas escadas, posso chegar ao topo, certo? Então, uma névoa se aproxima e, confuso, ele pensa: por que a cor da névoa mudou? Ele observa ao redor as plantas murchando e reflete: lembro-me de ter visto e lido sobre isso nos livros da biblioteca. Essa névoa amarela é uma névoa venenosa da antiga raça dos xamãs, conhecida como o veneno da tartaruga. Dizem que esse veneno é extremamente potente e que até mesmo alguns Hemlords não conseguem resistir a ele. Quando a antiga raça dos xamãs expandiu seu território, incontáveis guerreiros sucumbiram aos efeitos desse veneno. O prota se protege com uma energia ao redor do corpo e diz: uma vez que meu corpo se tornou uma arma divina, não há nada a temer. Devo continuar, mas isso... Ele olha para as caveiras e prossegue. Então, subitamente de uma árvore, surge um olho. O prota, confuso, leva a mão ao rosto e pensa: esse cheiro é insuportável. Acabei de escapar do veneno da tartaruga e agora me deparo com a névoa azul venenosa. Será que os 3 venenos mortais da antiga raça dos xamãs foram dispersados por estas escadarias? Ele reflete: os 13 venenos mortais são exclusivos da antiga raça dos xamãs, e cada um possui diferentes níveis de toxicidade. Mas uma vez que te afetam, não deixam o corpo até que a pessoa seja completamente consumida pelo veneno. E a maioria deles compartilha uma característica comum: são extremamente desagradáveis. Então, o prota começa a tossir e diz: estou aliviado por ter me lembrado daquele trecho sobre os venenos. Caso contrário, estaria vomitando sem parar. É uma pena que eu tenha lido apenas uma parte sobre as artes venenosas dos xamãs antigos e não tenha encontrado nenhum registro sobre o feitiço. Seria ótimo se eu pudesse descobrir como remover esses crânios. Mais à frente, ele vê algo brilhando intensamente e comenta: não há frutas nem recompensas por pontos de fantasia aqui. O que é isso? De novo. Ao se aproximar e examinar, uma voz anuncia: você pode entrar no corredor da causa e efeito pagando 5 milhões de pontos de sonho. Para abrir o corredor, são necessárias 10 pessoas participando simultaneamente. Ainda faltam 3 pessoas para abrir o corredor. Deseja pagar os pontos de fantasia? E o prota responde: de jeito nenhum. Me esforcei tanto para chegar ao topo da grande árvore divina e até recrutei um bando de crânios amaldiçoados. Uma coisa é você não me dar pontos de fantasia, mas agora querer que eu pague 5 milhões de pontos de fantasia? Em vez disso, ele olha para o lado e, vendo o olho, sorri pensativo. Quanto mais será a recompensa por esmagar esse olho? Vamos tentar. E ele salta em direção ao olho. Ao se aproximar, uma energia protege o olho e lança o prota para trás. Enquanto cai alarmado, ele pensa: que força invisível era aquela? Agora, não só falhei em tocar o olho, mas também fui lançado do topo da grande árvore divina.
e não consigo nem voar. A demônia da noite, esperando o Prota, expressa sua irritação. Por que ele não voltou depois de tanto tempo? Será que foi enviado para a cidade principal após falhar? Liu Yu responde, confiante na capacidade do Prota. Provavelmente não. Eu acredito na força dele. De repente, um brilho surge no céu e cai estrondosamente no chão. Observando atentamente, a demônia da noite e Liu Yu veem o Prota se aproximar. Liu Yu, preocupada, pergunta: Luo Zheng, você está bem? Ao que o Prota assegura: acho que sim, estou bem. A demônia da noite, ao notar a caveira, reage instintivamente com uma porrada, alertando: cuidado! No entanto, as caveiras se recompõem. Liu Yu, intrigada, pergunta: isso? O Prota prontamente esclarece: é inútil, esses crânios parecem indestrutíveis. Outra demônia, confusa com a situação, desembainha uma espada e questiona: o que está acontecendo aqui? O Prota explica: deve ser a maldição da antiga raça dos xamãs. Eu a encontrei. A demônia, impressionada com a força da maldição, duvida: a maldição é tão poderosa assim? Será que nada pode quebrá-la? Nesse momento, o Prota, com uma lembrança repentina, revela: acabei de pensar em algo. Ele então retira uma picareta, deixando a observadora surpresa ao reconhecê-la como um artefato supremo, a picareta Estrela Negra, questionando como ele conseguiu uma das apenas 3.000 armas supremas do universo. O Prota, examinando uma caveira, pondera: já que a picareta Estrela Negra opera sob a lei da causalidade, que pode quebrar tudo, provavelmente posso quebrar este crânio, certo? Ao tentar, contudo, nada acontece, deixando-o perplexo. Se a picareta Estrela Negra, que usa a lei da causalidade, não pode quebrar este crânio, só pode haver uma explicação. A lei da causalidade neste crânio é mais forte. A antiga raça dos xamãs é realmente tão poderosa? Aquelas criaturas sombrias de capas pareciam insignificantes, mas como conseguiram atrair crânios que desafiam os céus? E por que uma raça tão poderosa se refugiaria nas profundezas do mundo? Aproximando-se da caveira, a demônia da noite sugere: a propósito, posso ter um método para tentar. Afinal, este é um campo de batalha da fantasia, e alguns métodos especiais podem ser eficazes. O Prota, impressionado, pergunta: qual método? Ela, estendendo a mão, explica que na cidade principal, conforme as regras celestiais, lutar é proibido. Por isso, sugere usar a energia da própria cidade. O Prota, com um sorriso compreensivo, responde: certo, já que é proibido lutar aqui, esses pequenos crânios não vão poder me devorar. Não creio que eles desafiem a vontade ou as regras divinas. A garota, curiosa, pergunta: aliás, além desses pequenos crânios, o que mais você conseguiu no andar superior? Não ganhou mais frutas? O Prota, mostrando o token, revela: bom, tirando as 100 frutas não ganhei mais nada. Só isso mesmo. E ainda por cima me custou 5 milhões de pontos de fantasia. Ela, surpresa, exclama: 5 milhões? Até agora só consegui acumular 2 milhões de pontos de fantasia. O que esse token de ferro tem de tão especial para valer 5 milhões de pontos? Liu Yu intervém: se me perguntasse, diria que há mais de 300 guerreiros com mais de 5 milhões de pontos de fantasia neste reino, qualificados para entrar no salão de causa e efeito. Quem entrar, provavelmente receberá recompensas substanciais. Luo Zheng, você deveria tentar. O Prota, sorrindo, concorda. Certo, mas antes precisamos encontrar um jeito de nos livrar desses pequenos crânios. Vamos nos separar por enquanto. Você volta e cuida dos assuntos do clã dos demônios da noite. Eu vou tentar acumular o máximo de pontos de fantasia possível após me livrar deles e usar o token de ferro. A demônio da noite, com um sorriso malicioso, se despede. Então tá, se cuide. O Prota acena e atravessa o portal. Depois que ele sai, Liu Yu fica pensativa. A outra pergunta: o que foi? Está pensando se Luo Zheng pode te salvar? Ela, ajeitando o cabelo, reflete: sinto que a força de Luo Zheng já pode competir com as principais.
Ele entraria fácil no top 100 do campo de batalha da fantasia. Só alguém como ele merece ser chamado de talento supremo. Não, ele vai chegar no topo. A outra considera. No topo, hein? Será que Luo Zheng pode alcançar a primeira posição? Esse pensamento não é tão ingênuo. Deixando os talentos supremos das outras raças de lado por um momento, até a força de Xixia, dos demônios da noite, não foi suficiente. Mas há muitas raças principais no universo, e cada uma tem seus competidores fortes. A confiança de Liu Yu pode parecer arrogante, mas talvez seja a única maneira de enfrentar estes tempos difíceis. Será que as coisas vão acontecer como Luo Zheng disse? Será que ele realmente conseguirá libertar Liu Yu em 3 anos? Com um sorriso ela diz, eu também acredito no Luo Zheng. Liu Yu então menciona, após os frutos do portão de madeira serem coletados, levará cerca de 6 horas até que se abra novamente. Vamos levar o pessoal de volta para a cidade por enquanto. Ela concorda, certo. Então as cenas mostram elas voltando para a cidade, enquanto a garota reflete. Muitas pessoas depositam sua confiança e esperança nele. Luo Zheng é de fato uma pessoa incrível. Agora, a cena se desenrola em uma das piscinas de ascensão. Ning observa ao redor, refletindo sobre a intensidade das forças naturais que se manifestam ali. As forças aqui são realmente violentas, pensa ela. Um indivíduo posicionado acima deles instrui. Vocês 3, aqui, não se agitem muito. Fiquem parados. Observando de baixo, Ning pondera sobre a força daquela pessoa, questionando-se se sua capacidade excede a do reino do mar divino. Quando o indivíduo salta, aterrissando com impacto, ela pensa, não é apenas ele. Há muitos aqui que pertencem ao reino do mar divino, ao redor da piscina de ascensão. O reino superior é verdadeiramente extraordinário. O homem faz um gesto, chamando-a. Você, por aqui. Enquanto segue, Ning continua imersa em seus pensamentos sobre o marido, que está num estágio incerto de cultivo. Já se passaram mais de 6 anos. Será que ele alcançou o reino do mar divino? Reflete. Quando Luo Zheng partiu, ela estava grávida, e ao dar à luz, nomeou o filho de Luo Nian, na esperança de manter viva a memória do pai. Nos últimos 6 anos, para escapar da angústia da saudade, dediquei-me a cuidar de Luo Nian, cultivando e meditando simultaneamente. Luo Nian, agora com 7 anos, assemelha-se cada vez mais ao pai, mostrando-se extremamente talentoso e já atingindo a 4ª camada do reino inato em sua base de cultivo. O meu carinho por ele só cresceu com o tempo, pensa Ning. Consciente de que estava prestes a atravessar o reino do limbo e ser obrigada a ascender, ela sabia que não poderia levar Nianer consigo. Confidenciou o filho aos cuidados da vovó Yu, enquanto delegava os assuntos do Palácio da Nuvem a Meng Zhenhen. Pensei que encontraria Luo Zheng após ascender, mas não esperava que o reino superior fosse tão diferente do que imaginei. Conclui Ning, com uma mistura de admiração e preocupação pela realidade que agora enfrenta. O cara que comanda anuncia. O grande reino deste lado é vasto sem limites, e mesmo com a velocidade de um artista marcial do reino do mar divino, levaria 100 anos para atravessar de uma extremidade à outra. Nós fazemos parte da terra sagrada de Jade Puro, um lugar santo de 10º grau. Nosso Senhor Santo também é o mestre deste reino da Jade. Ao ouvir isso, Ning pensa, este reino é realmente extraordinário. Existem mais de 100.000 reinos aqui. Encontrar Luo Zheng vai ser mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. E estar aqui, numa terra santa de 10º grau, a diferença de força em comparação com os reinos inferiores é abismal. O que devo fazer? E o cara mais à frente convoca. Todos os ascendidos, venham comigo. Vocês vão até a mina de Jade da Terra Santa para começar a minerar. Agora, com o campo de batalha da fantasia aberto, os ascensores que estavam minerando aqui migraram para o campo de batalha, um a um. Com isso, a mina está em desordem e com escassez de trabalhadores. Apenas com a chegada dos recém-ascendidos, poderemos nos sentir aliviados por poder substituir os mineradores. Outro interrompe. Ah,
E a Pura Jade. O reino da Pura Jade também proíbe os diáconos de entrar no campo de batalha da fantasia. Tive que lidar com eles. Foi muito irritante. Alguém questiona: hã? Como assim? E o primeiro responde: mineração? O tempo necessário depende da sua força. Alguns são afortunados e audaciosos, enquanto outros passam de 3 a 5 anos cavando. E há ascensores aqui há centenas de anos. Outro, furioso, exclama: o quê? Leva tanto tempo assim? Ning, preocupada, pensa: o que vou fazer? Não sei em que reino meu marido ascendeu, e não tenho como encontrá-lo sozinha. E agora, a única opção é minerar por anos? Se eu soubesse, teria ficado no reino inferior e praticado com Nian-Er. Ela fica desanimada até que alguém ordena: pare! E apontando para ela diz: você não precisa minerar. Surpresa, ela questiona: eu? Apontando para si mesma. O cara, apontando para o portal, diz, meio assustado: ele quer que eu entre, mas isso também significa que não preciso minerar. Ela, já dentro do portal, ao chegar a um local, observa maravilhada: as cidades do reino superior são realmente incríveis. Ao adentrar em uma sala, a porta atrás dela se fecha. Ela olha ao redor, pensativa, e pergunta: vocês são ascendentes também? Uma das garotas responde: sim, não faz muito tempo que ascendemos. Alguém disse que eu não precisava minerar e me trouxe aqui. Outra delas comenta: ah, pessoas de fora do palácio. Portanto, não é fácil sair daqui. Ning expressa sua preocupação: não podemos sair daqui. Tenho medo de que isso não seja um bom sinal. Mas outra, despreocupada, rebate: do que você tem medo? Só precisamos nos preocupar em cultivar primeiro. Depois poderemos lidar com qualquer truque deles. 3 caras aparecem. Um deles diz: as artistas marciais do reino inferior que podem cultivar até o reino do mar divino são basicamente todas de uma beleza impressionante. Ele ri e continua: irmão, você não acha que meu ponto de vista está correto? O outro, com um olhar sombrio, discorda: não. Todos que podem ascender são artistas marciais com excelentes qualificações no reino inferior. Naturalmente, elas devem estar cultivando com o uso da pílula da beleza desde jovens para aumentar seu cultivo e sua beleza. Ning, observando os 3, pensa: essa pessoa com certeza é um especialista no mar divino. Parece que foram eles que fizeram aqueles guerreiros do mar divino nos trazerem aqui. Outra, de braços cruzados, questiona: os 3 príncipes, não sei por que a Terra Santa do Jade Puro me quer aqui. O que eles querem? Um dos caras responde: não tem motivos específicos, apenas senti que não seria fácil para uma mulher ascender, então só salvei vocês da dor de minerar por décadas. As 2 observam pensativas, e a mais tranquila delas diz: se esse é o caso, por que temos que ficar presas aqui? Seria melhor estarmos livres, não acha? E o cara responde: minha terra sagrada da Jade Pura é a líder do reino das 3 purezas, e ainda assim você está ansiosa para não participar da minha terra sagrada? Ele tenta persuadir, dizendo: o tio Hai da minha terra santa de Jade Puro recruta os iniciantes. O tio Hai é um mestre do Reino Médio, e é uma grande sorte ser escolhido como seu discípulo, iniciante. Siga-me em silêncio. Porém, as vagas para se tornar seu discípulo são limitadas. Se você será favorecido ou não, dependerá do que você pode oferecer. Uma delas comenta: ter um sênior do Reino Médio como mestre. A outra fica pensativa e diz: desde que entrei no reino das artes marciais, eu, Sun Lingua, nunca tive um mestre. Independente da base de cultivo da outra pessoa, me recuso a ter um mestre. Elas ficam pensativas e concluem: é isso. Eles não devem ter boas intenções. Deixe-nos sair. O cara, com um olhar sombrio, diz: se é isso que você quer, então seja bem-vinda. Com um aceno de mão, ele ordena: venham rapidamente. Tragam a pulseira da proibição de espírito. Um grupo de guardas aparece. Elas exclamam: droga! E Ning é capturada. Ela observa, pensando: não posso mais usar energia genuína.
Então essa é a função da pulseira da proibição de espírito? Luozen, por favor, me ajude. O prota sente algo e pensa. Agora, por algum motivo, de repente pensei na Yuji. Não sei como ela está no reino inferior. Quero ficar mais forte para ajudá-la a subir ao reino superior. Ao entrar, um demônio o observa e comenta. O que é aquilo? Parece ser de uma raça guerreira. Outro diz, o que ele está fazendo aqui? Parece ter algo estranho o seguindo. Na porta, um cara exclama. Ei, aqui não é lugar para a raça humana. Se está pensando em ir para a cidade principal, pode parar de sonhar. O prota, com um gesto casual de mão, já o elimina e diz, chega pra lá. Ele absorve as energias. Os demônios que estavam observando ficam cabisbaixos. Um deles comenta, sussurrando, uau, esse cara é incrível. Outro diz, eu nem vi ele acertando o guarda. Após entrar, o prota pensa, parece que minhas costas estão ficando mais leves. Como eu esperava, eles caíram. Ele observa ao redor e pensa, mas o que está acontecendo agora? O prota estende a mão para fora da cidade e as cabeças se movem. Recolhendo a mão, ele se pergunta, como é possível? Trazer os crânios para a cidade principal e destruí-los é impossível. Eles estão sendo mantidos fora por enquanto, mas ele não quer que os sigam para sempre. Ao ver a cena, alguém comenta. O que ele está fazendo? Não estou entendendo. Outra pessoa responde. A princípio, achei que os crânios fossem suas armas. Mas agora, será que ele planeja levá-los até a cidade principal? Observando ao redor, o prota pensa em adentrar a cidade principal. Então, agarra um crânio e tenta puxá-lo para dentro. Uma barreira o impede, mas ele insiste, sentindo uma resistência. O que é isso? Parece haver algo que impede os crânios de entrar. Lanhan estava certo. Há algo aqui que os bloqueia. Então, se conseguir trazê-los para a cidade principal, posso contar com o poder da cidade para destruí-los? Ele tenta novamente sem sucesso. Não consigo trazer nenhum. Talvez deva tentar usar a força das escamas do dragão. Ele ativa todas as escamas, mas ainda assim a caveira não passa. Frustrado, sai para fora da cidade, pega uma caveira e a lança contra a barreira, que é imediatamente rebatida, criando um buraco no chão. Observando o dano causado, ele pensa, eu fiz um buraco no chão. Não imaginei que usaria tanta força a ponto de destruir o solo. Ele continua observando as caveiras, pensativo. Um demônio, observando o prota, comenta, agora entendi. Esse garoto humano deve estar querendo se livrar daqueles crânios. Outro acrescenta, queria saber onde e quando ele conseguiu essas coisas. Eles são tão fortes, poderiam ser mais poderosos que uma arma divina? O prota reflete. Mas que forte, mais forte que uma arma divina. Então não posso destruir essas coisas. Ele sorri e, virando-se, diz, também posso usá-los para ganhar mais pontos. Ao jogar os crânios na barreira, eles rebatem e acertam os demônios. O prota ri e exclama, as coisas realmente chegaram a esse ponto? Após continuar a luta e terminar, ele comenta, esses crânios são muito fortes e poderosos, estão além do meu poder da terra. Podem se tornar armas incríveis. Ele estica o braço ativando algo e diz, já que tenho prioridade de limpeza aqui, é hora de ir para outra cidade. O token aparece em sua mão, e ele entra no casulo desaparecendo. Reaparecendo em cima do mapa, ele olha para trás e questiona, por que os clãs não me seguiram? Não sei o que acontecerá se escolher qualquer cidade. Posicionando-se sobre uma cidade, ele decide, vou escolher essa, e desaparece. Observando a cidade de cima, nota, esta parece ser uma cidade principal, da raça dos demônios da noite. No reino superior, eles podem ser um pequeno clã, mas as casas são realmente bonitas e detalhadamente extravagantes. Embora sejam habilidosos em assassinatos e ocultação, se você estiver atento, pode vê-los facilmente. Então, ele usa o olho, mas as caveiras chegam. Observando-as, ele exclama surpreso. Pegando uma, ele pensa, basta usar a ordem de teletransporte
e esses crânios vieram até mim rapidamente. Quase ao mesmo tempo que ele, as caveiras chegaram. A raça das bruxas desafia os céus. Parece que só poderei usá-los para limpar a cidade por enquanto. Após completar sua tarefa, ele recebe muitos pontos. Ao verificar seu status, diz: minha classificação no campo de batalha da fantasia caiu para 17.000, e o ranking deste reino para o 300º lugar. Com a mão no queixo, reflete. Parece que só procurar pontos de fantasia pela cidade não será suficiente. Então, retirando o token roxo, conclui: de qualquer forma, já que possuo 5 milhões de pontos, por que não experimentar isso? O Prota, observando o token, ouve a explicação. Você pode entrar no salão de causa e efeito pagando 5 milhões de pontos de fantasia. É preciso 10 pessoas para abrir o salão, e todas devem participar ao mesmo tempo. Ainda faltam 6 pessoas para abrir o salão de causa e efeito. Você deseja utilizar seus pontos de fantasia? Ele responde intrigado. Faltam 6 pessoas? Quando recebi o token, havia mais de 3 pessoas esperando para abrir o salão. Por que a quantidade diminuiu? Após uma breve reflexão, ele conclui: os outros devem ter reunido as 10 pessoas e aberto o salão de causa e efeito. As pessoas que estão aqui agora devem ser de outro grupo. Isso significa que muitos guerreiros já entraram no salão de causa e efeito. O Prota adentra e observa 4 indivíduos. Um deles diz: outra pessoa entrou. Faltam 5 agora. O Prota pergunta: este é o salão da causa e efeito? Por que não tem saída? Ele pensa: os crânios não me seguiram. A guria informa: esta é só uma sala de espera. O salão de causa e efeito só pode ser aberto quando tiver 10 pessoas reunidas. Enquanto isso, você pode esperar e praticar aqui. O cara sombrio comenta: parece que é a primeira vez dele entrando no salão da causa e efeito. Estou com medo de que ele só nos atrase. O Prota senta e retira a montanha pensando: já que ainda não abriu, vou aproveitar o tempo e espaço para treinar, tentar refinar o poder das essências magnéticas. A guria olha para ele boquiaberta e pergunta: você, essa pequena montanha em sua mão, é uma montanha Magnetic Yuan refinada? O Prota confirma com um sim, e ela pensa: existem pessoas capazes de refinar uma montanha Magnetic Yuan? Isso é incrível! O Prota retira um pergaminho e explica: o poder da essência magnética é uma força natural formada após a combinação de 5 elementos. Para extrair o poder das 5 elementos da montanha Magnetic Yuan, é necessário usar o poder das 5 leis elementares ao mesmo tempo, e o poder deve ser controlado em perfeito equilíbrio. Concentrando-se, ele pensa: usar o poder das 5 leis elementares e mantê-las em perfeito equilíbrio? Vamos tentar. Ele estica a mão e o poder aparece, uma cor em cada dedo. Olhando para sua mão, ele afirma: está funcionando. O poder das 5 leis elementares. Ele reflete: o poder das 5 leis elementares é, independente das outras leis de origem, a lei mais original do mundo. É muito simples para um guerreiro dominar o poder de uma lei, mas há algumas artes marciais que exigem a combinação de 2 ou 3 tipos de lei, ou utilizá-las aleatoriamente, o que demanda muita prática. No polegar, uma luz dourada brilha intensamente, representando o poder da lei do ouro. Acima do dedo indicador, um fogo morno irradia, manifestando o poder da lei do fogo. Envolvendo o dedo médio, há uma aura densa, símbolo do poder da lei da terra. Perto do dedinho, uma brisa verde clara surge, indicando o poder da lei da madeira. E no dedo anelar, ondas de água flutuam, revelando o poder da lei da água. A guria, observando pensativa, reflete: esse método dos 5 elementos se assemelha muito ao método secreto da família G. Esse segredo não é compartilhado com ninguém. Por que essa pessoa, além de refinar a montanha Magnetic Yuan, está cultivando o método secreto da família G? Vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Ao perceber as energias, o Prota comenta: concentrando essas 5 leis em uma mão, cria-se uma forte força de repulsão. De fato, a força dos 5 elementos é desafiadora de controlar. Ele pondera: entre os 5 elementos, o ouro restringe a madeira restringe a terra,
A terra restringe a água restringe o fogo, e o fogo restringe o ouro. Em outras palavras, os 5 elementos se interligam numa cadeia de criação e restrição. O ouro gera água, a água gera madeira, a madeira gera fogo, o fogo gera terra e a terra gera ouro. Não é surpresa que o primeiro ponto essencial do método secreto seja equilibrar completamente a força dos 5 elementos, pois quando uma das leis se sobressai, pode afetar as demais, levando a um ciclo de repulsão mútua. Somente quando estão em perfeito equilíbrio é que podem crescer e se restringir mutuamente, armazenando-se na palma da minha mão. Ele conclui: libere a força do magnetismo. As energias colidem, enrolando-se no braço do prota e explodindo. Observando sua mão agora levemente ferida, ele comenta: é mesmo assim, continua não funcionando. É realmente desafiador equilibrar completamente o poder dos 5 elementos na minha mão. Inesperadamente, a liberação da força magnética elemental é muito complicada. É mais difícil do que eu imaginava. Ele reflete sobre a habilidade de Ji Luoxu. Ji Luoxu é realmente talentosa, conseguindo cultivar essa técnica tão bem. Ela é, de fato, o orgulho de sua família. Consegue extrair e armazenar o poder da força magnética elemental na corrente do dedo e aprimorou o poder dos 5 elementos com maestria. A guria comenta: esse método de fusão dos 5 elementos da família Ji é realmente uma técnica extraordinária. Você parece estar apenas começando a praticar. Ao que o prota confirma com um sim, ela aconselha: eu te aconselho a praticar nesse período de espera. Até o talento superior da família Ji tomou 6 anos para cultivar esse método antes de conseguir qualquer sinal de sucesso. É melhor se concentrar no que você já domina. Quanto antes, melhor. E cooperar conosco. O salão da causa e efeito será aberto em breve. O prota diz: o que eu cultivo é assunto meu, e não vai afetar a formação do time. Então, ele continua. Ela diz: Ji Luoxue levou 6 anos para praticar esse método. Se você quiser dominá-lo, vai levar 10 anos antes de você poder se orgulhar. Eu estou te dando um aviso, mas você se recusa a escutar. Querer fazer isso em pouco tempo é apenas pensamento positivo e arrogância. Então, o prota pensa: se aquilo não funcionou, então vamos tentar outro método. Então, o prota começa a condensar uma energia roxa. Após isso, ele pensa: vamos concentrar o poder na lei da água no polegar, lei do fogo no mindinho e a lei do ouro no dedo do meio. Vamos simplesmente separar algumas outras forças óbvias. Apesar de ser impossível alcançar o equilíbrio perfeito, dessa forma, a repulsão mútua dos 5 elementos de fato reduzirá muito. Canal poder do magnetismo. Ele coloca a mão na montanha. Então a mão dele começa a sair fumaça. E ele pensa: ah não, o poder dos 5 elementos está prestes a ficar instável. A montanha começa a girar, parecendo um peão. E depois ele olha para a mão dele, cheia de magnetismo, pensando: então, esse é o magnetismo Yuan? É uma pena ser proibido de lutar neste quarto. Senão eu poderia ter testado o novo poder e aprendido a usá-lo eficientemente. A guria observa de boca aberta, pensando: aquele cara realmente está praticando o método secreto da família Ji agora mesmo. No entanto, ele parece estar suprimindo as 5 leis elementais e extraindo o poder magnético Yuan forçosamente. Mas ele conseguiu extraí-lo depois de apenas 3 tentativas, o que é extremamente rápido. Quando Ji Luoxu foi mandada para Yuanxi Shenshan pelos anciões da família Ji, ela ficou por 3 anos. No final do 2º ano, ela só extraiu um vestígio de magnetismo. E essa pessoa só levou meia hora para esse processo inteiro. Eu não achei que fosse bom no começo. Afinal, eu também sou uma criança do Deus imprudente. Mas não foi até eu testar a pequena distância entre mim e Ji Luoxu. A distância entre nós estava aumentando cada vez mais. Só então, eu percebi o quão aterrorizante os talentos supremos eram. Entre suas colegas, Ji Luoxu é como uma fênix orgulhosa, sempre acima, e sendo apreciada pelos seus anciões. E a força de Ji Luoxu mostrou que ultrapassava muito os guerreiros da mesma geração. Se Ji Luoxu,
que é um talento supremo, levou 6 anos. Ele é algum tipo de monstro? O prota pensa: vamos parar aqui por agora. Eu deveria focar em balancear levemente todas as 5 forças elementais e lhes dar uma chance quando estiver permitido lutar. Do nada, alguém aparece. A guria olha e pensa: é um guerreiro do clã da noite. Os assassinos se juntaram? A guria que chega diz: para de me encarar. Há flores no meu rosto? E o demônio diz: ei, não posso apenas observar? E ela retruca: você quer olhar de novo? E ele se levanta apontando e diz: eu acabei de olhar. Um careca intervém: parem! Se houver mais um barulho, vocês vão ter que deixar o quarto para os outros. Eu que expulsarei vocês dois. Então, uma espada se materializa. E a guria pergunta: aquele é o artefato supremo Lâmina do Sol de Buda? Você é um praticante dos 10.000 santuários de Buda? O demônio olha dizendo: Lâmina do Sol de Buda? E pensa: o Buda abriu a boca dourada e deu morte com uma palavra. Aquela palavrinha tem um poder assassino muito forte, é melhor ficar longe dele. Ele faz um barulho de desgosto e se vira. De repente, uma mulher aparece. A 7ª pessoa é uma guerreira do clã dos demônios da noite. Depois, o 8º e o 9º. A mulher ri ao ver a 10ª pessoa e diz: está pronto. Ela continua: certo, agora podemos ir. E o prota diz: mas esse quarto não tem nenhuma porta, para onde iremos? E ela responde: não fique parado. Então, as portas se desfazem, e é revelado um mar e uma montanha extremamente alta. O prota observa dizendo: no Tolkien de Ferro não era chamado de salão de causa e efeito? Por que é uma grande montanha? E a guria explica: esse é o salão da causa e efeito. Você vai entender o que está acontecendo quando subirmos a montanha. Depois de sair dessa plataforma, todas as restrições serão canceladas. Mas eu não quero ninguém começando brigas uns com os outros. O demônio e a guria se entreolham, e ele pergunta: por quê? E ela esclarece: no salão de causa e efeito, o número de pontos de sonhos que vocês podem conseguir pode ser calculado em dezenas de milhões. Se as chances forem boas, vocês podem até conseguir alguns artefatos supremos que nunca foram encontrados antes. Mas tudo bem se vocês quiserem lutar uns com os outros aqui. E o prota diz: o quê? E pensa: não me admira. Eu estive lutando por muito tempo nas cidades principais. Ainda assim, o meu ranking não estava subindo. Ao invés disso, eu estava caindo constantemente. Então todas as oportunidades estavam bem aqui. Agora, eu estou ficando cada vez mais curioso a respeito do que acontece dentro do salão de causa e efeito. Eles caminham em direção à montanha e as caveiras surgem rindo. O prota observa e questiona: isso é? Assustado ao pensar que esses malditos crânios apareceram novamente. Quando utilizei a origem de teletransporte para me mover de uma cidade principal para outra, eles me perseguiram. Então recorri à passagem de ferro para entrar no salão causal, e mesmo assim me seguiram. Não vão me seguir pelo campo de batalha inteiro, vão? Ao observá-lo, a guria pergunta: o que é isso? E o prota responde: algo que provoquei em um lugar secreto e não consegui desfazer. Ela propõe: ei, deixe-me tentar. Então, ela ataca uma caveira com um raio. E o prota, observando, pensa que, apesar de o trovão ser pequeno, seu poder é formidável. Ela é habilidosa nisso. Parece impossível, ela comenta. Deixe-me tentar também, diz o pessoal. O demônio afirma: tenho certeza que posso cortá-lo com minha espada negra. E o Buda pede: me dê uma chance também. O prota fica pensativo, mas todos se espantam. Como isso pode ser? Com a espada danificada, o demônio lamenta: não consigo dividir, e quebrou minha espada negra também. A guria observa: isso parece ser mais duro que um artefato supremo. E o monge fica pensativo: parem com isso todos. A guria interrompe: se estou adivinhando corretamente, essas caveiras devem ser uma maldição da antiga raça dos xamãs. O prota confirma: você adivinhou corretamente, não sei o que fazer. E ela explica:
De acordo com a lenda, a feitiçaria do antigo clã, em conjunto com o Dao Celestial, rouba o destino de quem é amaldiçoado. Então, sua feitiçaria é extremamente poderosa e a maldição é quase impossível de quebrar. Roubam o destino? Ele questiona. Na verdade, eu realmente não entendo, ela admite. Mas o destino é o nível mais alto de lei da causalidade no universo, e há apenas 128 deles. Tentar roubá-lo de alguém pode resultar em ser morto pelo caminho celestial. Nas lendas, a antiga raça dos xamãs usava sua feitiçaria para manipular a lei da causalidade, o que é proibido pelos céus. O prota fica pensativo. Não é de admirar que a antiga raça dos xamãs tenha desaparecido sem deixar vestígios durante a noite. Essa é a razão por trás disso. Mas chegar a uma conclusão não é fácil. De repente, uma escada desce dos céus. Voar é proibido no salão de causa e efeito, então só podemos subir essas escadas passo a passo, alguém comenta. Eles começam a subir e, ao chegar no topo, ela anuncia. Este é o primeiro salão de causa e efeito. Não é tão simples assim. Todos podem entrar. Eles entram e a demônio da noite pergunta: o que acontece dentro do salão de causa e efeito? Ela explica. Basicamente, como o nome indica, o teste no salão de causa e efeito emprega a regra celestial como método de ataque, onde cada ataque incorpora a lei da causalidade. Ao ouvir isso, o prota reflete. As leis englobadas pela lei da causalidade são poderosas neste universo, abrangendo até as regras dos ranks superiores. Defender-se desses ataques é complicado, então por que essa mulher de branco parece tão tranquila? A outra questiona. Então, qual é o perigo no primeiro salão de causa e efeito? Ela responde. Não sei ao certo. Parece variar a cada vez, mas o primeiro salão geralmente não é tão desafiador. Desde que sejam cautelosos, todos podem atravessá-lo. Subitamente, um raio é lançado em direção a ela, e o prota alerta. Cuidado! O demônio avisa. Se aquela luz branca te atingir, com certeza será o fim. Que lugar terrível é este salão de causa e efeito? A mulher desvia agilmente, e a entidade que emitiu o laser fecha a boca. Lá reitera. Como disse, o primeiro salão não é tão difícil. A luz se move lentamente. Basta ter cuidado, e todos podem passar sem problemas. Vamos prosseguir? Eles continuam, e ela informa. Faltam ainda 30 metros para sairmos deste salão. O demônio curioso pergunta. E as recompensas por completar este primeiro salão? Ela responde. Vocês verão após a conclusão. O prota, pensativo, questiona. Será que a lei da causalidade poderia destruir esses pequenos crânios? Decidido a testar, coloca um crânio na trajetória do laser, que ao atingi-lo é refletido. O prota considera. O poder que posso manifestar com minha mão é incontavelmente superior a essa luz. Preciso ativar todas as escamas do dragão. Logo depois, pondera que não é a melhor opção e solta o crânio, que é arremessado para longe. O demônio, confuso, indaga. O que está acontecendo aqui? Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos.